noite. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro. O TH Mais Notícias está no ar. Veja os destaques do jornal de hoje. Faturamento no carnaval. Folia deve movimentar 970 milhões de reais na economia da região. E ainda sobre carnaval, IPEM orienta sobre os cuidados com os adereços para a festa. E hoje no quadro Uma Boa Ideia, padeiro de São José dos Campos empreende em casa e conta com o apoio da família. O TH Mais Notícias já começou. O carnaval deve movimentar cerca de 970 milhões de reais na economia da região. Salões de beleza e lojas que fazem acessórios personalizados para a folia, já estão lucrando. A Laura começou a empreender no carnaval depois de fazer um adereço para ela mesma. E o que parecia ser uma brincadeira acabou se tornando um negócio. Comecei a fazer mais por curtição mesmo. Eu estava com umas amigas, em São Paulo. A gente foi pular um carnaval, num dos bloquinhos. E aí a gente não tinha adereço, eu falei, deixa que eu faço. Então eu fiz para cada uma de nós uma coroa de conchas. Aí, quando a gente estava andando nos bloquinhos, todo mundo começou a parar para perguntar de onde que era. Aí, uma das minhas amigas, que é super visionária, falou, você está perdendo dinheiro, tem que ganhar dinheiro, vamos lá, vai fazer. Daí, começou no ano seguinte, em 2018. Aí, desde 2018, eu faço todo ano adereços de carnaval. O trabalho deu tão certo que a Laura investiu e agora inova nos acessórios. Eu faço tiara, faço presilha. Aí esse ano eu mudei um pouco. Também estou fazendo piranha, porque esse calor ninguém aguenta, né? Pena que eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, que já vendi tudo. Daí tem piranha, colar e pulseira. Eu ampliei bastante os meus produtos esse ano. Eu vendo mais de 100. É uma produção, é uma loucura. Uma projeção feita pelo Sincovat, o Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região, aponta que cerca de 970 milhões de reais devem ser injetados na economia no Vale do Paraíba durante o carnaval. Neste salão de beleza, o movimento já aumentou. E os clientes estão buscando cuidados antes mesmo de cair na folia. Eu vejo que a procura é mais para cuidados do fio, mais tratamento, até porque o público que nos procura vai viajar. Então aí fica 5 dias fora, fica ali uma semana, então vem, cuida desse cabelo com os produtos específicos, Aí volta realmente com o cabelo bem ressecadinho e aí é o momento da gente cuidar novamente desse fio. Então antes, durante e depois é sempre importante. A Carol é maquiadora. Para ela não pode faltar brilho e cores para curtir os bloquinhos. E confessa que a agenda está uma loucura nos próximos dias. Nessa época eu digo que ela é bem específica, um público um pouco mais nichado. Pessoas que participam de eventos particulares, camarotes, aí vão viajar, muitas se arrumam aqui e vão para São Paulo. Então eu acabo tendo um público um pouco mais nichado, que quer fazer uma beleza que dure bastante e não tão colorido, não tão artístico quanto o pessoal usa em bloquinho. Então, eu já tenho a agenda fechada. Então, dificilmente a pessoa vai me ligar um dia antes e falar, eu quero ir na maquiagem do carnaval. Às vezes, eu consigo encaixar. Mas eu atendo muito a domicílio. Então, às vezes, eu não tenho como ir de um local para o outro. Eu atendo Jacareí, São José, mas eu também atendo em São Paulo. Então, às vezes, a minha agenda já fica fechada por conta até do trânsito de lá. Então, o carnaval é uma agenda assim, meio conturbada, Tem que encaixar os horários. O pessoal quer tudo no horário de sair. Seja na finalização do cabelo, com uma bela maquiagem ou com adereço personalizado. O carnaval agita as avenidas e também o comércio. Gostoso o clima de carnaval, Todo mundo quer ficar bonito e gasta para isso, E olha só, na hora de comprar produtos típicos do carnaval, é preciso tomar alguns cuidados com a segurança dos itens. O IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, tem algumas dicas. Vamos ver. A primeira coisa que eu acho que as pessoas têm que se atentar, quando ela for comprar, por exemplo, confete, quando ela for comprar espuma, verificar se tem o peso indicado. No pacotinho, no saquinho de confete ou no spray da espuma, precisa estar a indicação de peso, no caso da espuma, o peso e o volume também. Caso não tenha,
Além de não comprar, o importante é entrar em contato com o IPEM e fazer a denúncia desse produto para que a gente possa fazer a verificação, a fiscalização na loja. No caso, por exemplo, de serpentina, já são produtos que são vendidos em unidade de comprimento. Então, você desenrola ela toda, esse é o exame que a gente faz aqui no IPEM, a gente desenrola ela toda para saber se tem a quantidade. É sempre importante ter a quantidade do produto, o conteúdo nominal dele expresso na embalagem. Ela tem que ser muito fácil de ser encontrada, na vista principal, ou seja, pegou o produto na mão, está de frente para ele, ele tem que estar com aquela indicação lá de 300 gramas, de 5 metros, e muito clara, num tamanho de letra grande, para não confundir o consumidor. Quem faz essa fiscalização dessa relação de consumo é o PROCON. Aí tem que entrar em contato com o PROCON para saber quais são as atitudes que têm que ser tomadas. Se for comprar, por exemplo, fantasias, precisa ficar atento à composição têxtil dos produtos, né? Então, geralmente, as fantasias são feitas de tecidos, e esses tecidos precisam ter a composição têxtil deles expressa na etiqueta em cada roupa. O importante é que, se for comprar bombinha de água, se for comprar pistolinhas, isso são brinquedos, e eles precisam ter o selo do Inmetro. É importante ter a faixa etária, tomar cuidado também com a indicação da faixa etária daquele produto. Quando for para crianças com mais de 3 anos ou mais de 6 anos, ficar muito atento a isso. Muito importante se preocupar com as blitz que ocorrem na época de carnaval, porque os bafômetros são todos aferidos pelo IPEM e eles estão todos em funcionamento. Tomar muito cuidado também quando for comprar ou receber de algum lugar preservativos, que eles também são certificados pelo Inmetro, precisa ter o símbolo do Inmetro na embalagem. A gente continua falando de carnaval, mas agora sobre as medidas de segurança que foram ampliadas em São José dos Campos durante os dias de folia. Na hora de cair na folia, cada um tem um jeito de cuidar dos pertences para evitar dor de cabeça. Primeira coisa, cartão não é de aproximação, é só no débito. Eu evito até Pix, porque a gente não sabe com que maquininha que está trabalhando, principalmente por causa de ambulante, né? Então, normalmente é no cartão de débito mesmo. Acho que eu vou ficar com vergonha de responder essa pergunta, mas está tudo no meu corpo. Isso é fato. Eu tenho uma bolsinha escondidinha dentro do meu corpo e lá ficam as minhas coisas. Mais de 880 celulares foram furtados e roubados em todo o estado de São Paulo no último final de semana, segundo o levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública. Em São José dos Campos, a segurança vai ser reforçada durante os dias de folia. A Prefeitura publicou um decreto com restrições ao consumo e venda de bebidas em recipientes de vidro em espaços públicos e o uso de coolers. Visando aí a gente controlar um pouco a questão da perturbação do sossego, a gente tem o prefeito, né, publicou um decreto onde a gente pode ali restringir o uso de coolers, caixas térmicas no entorno do evento também, até para a própria dispersão após o evento, a gente não poder dar a tranquilidade para os moradores que moram na região também, que é onde haverá os blocos de carnaval, e a gente poder coibir qualquer uso indevido da perturbação de sossego. Mas como curtir os bloquinhos de maneira segura? Todo lugar que tem aglomeração, a gente sempre sofre com os furtos de celulares, principalmente. Então, para a gente conseguir continuar mantendo os níveis de questão de roubos que tem diminuído de celular aqui em São José, a gente pede para todo mundo fazer a guarda devida do seu equipamento, deixar no bolso. Quem tiver com bolsas no local também, ter o controle maior da sua bolsa, na parte da frente, sempre do seu corpo, onde consiga visualizar melhor os seus pertences ali vão estar. A gente vai estar também com as nossas equipes em todo o entorno dos locais do bloco de carnaval, para coibir qualquer tipo de situação de crime também. As nossas equipes serão de plantão, 190, ligar para a Polícia Militar, qualquer crime que venha a estar acontecendo e a pessoa possa solicitar a presença da Polícia Militar. E no caso da perturbação de sossego, 153 da Guarda Civil Municipal, as nossas equipes vão estar no entorno e poderá fazer o atendimento também, se necessário. Então já sabe, né? Abadá no corpo, celular bem guardado e curta com responsabilidade. Isso aí, que todo mundo quer curtir aí com tranquilidade. Gente, uma pausa rápida e daqui a pouco nós vamos falar de um programa de negociação de dívidas da Prefeitura de Jacareí e ainda tem a nossa previsão do tempo, tá bom? Nós já voltamos.
Moradores de Jacareí que estão com dívidas com a prefeitura agora vão poder pagar as contas em atraso através de um programa de anistia de multas e juros. Essa notícia está no nosso site, o thmais.com.br/vale. O prazo para a negociação vai até o final do ano. O parcelamento dos débitos pode ser feito em até 36 vezes. Agora a gente muda de assunto. O governo vai liberar 4 bilhões de reais para o Plano Safra, que oferece crédito para agricultores rurais. A decisão veio depois da suspensão das linhas de financiamento. Apenas o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, não foi afetado. No Plano Safra, o governo oferece taxas de juros abaixo do preço de mercado e arca com a diferença. Para custeio e comercialização, a taxa é de 8% ao ano e para investimentos varia de 7% a 12%. O problema é que o plano foi lançado na metade do ano passado, quando a Selic estava em queda. Neste ano, a taxa disparou e os recursos acabaram antes do previsto. O ministro da Fazenda chegou a dizer que iria enviar um ofício ao Tribunal de Contas da União na tentativa de retomar as linhas de crédito. Mas após a repercussão e as críticas do setor do agro e sob ordens do presidente Lula, Haddad anunciou a edição de uma medida provisória com 4 bilhões de reais de crédito extra para retomar a normalidade do Plano Safra. Apesar de ser um crédito extraordinário, o governo está anunciando que ele estará dentro dos limites do arcabouço fiscal. Lamentavelmente, o Congresso ainda não apreciou o orçamento. A informação que eu tenho é que sequer o relatório foi apresentado ainda, ou será apresentado no curto prazo, e o presidente da República disse que, em virtude do ritmo em que as coisas estão, não podemos aguardar o orçamento ser aprovado. A votação do Congresso está prevista somente para a segunda quinzena de março. O presidente da Comissão de Agricultura da Câmara rebateu as críticas do ministro da Fazenda. É uma chantagem que o governo tentou fazer, vincular essa suspensão do Plano Safra para tentar pressionar o Congresso a votar o orçamento. E nós não votamos o orçamento por completa ingerência e incompetência do governo, ainda no final do ano passado, de construir uma peça minimamente factível. O presidente da Associação Brasileira de Produtores de Soja destaca que a rapidez para a solução do problema vai evitar eventuais aumentos de preços à população. Se o governo não resolver isso rapidamente, não achar uma fonte de recurso para equalizar esse juro, vai começar, principalmente, cada vez mais, os alimentos ficar mais caros. Nós temos que lembrar que esse descontrole, os alimentos no supermercado vai ficar mais caro em geral. Agora vamos com a nossa previsão do tempo, gente. Amanhã deve ser mais um dia típico de calor, tá? De verão, né? Olha só, possibilidade de chuva também a partir da tarde, tá? Pelo menos não tem previsão de tempestade. Vamos com as temperaturas? A gente começa aqui falando de Taubaté, que amanhã tem máxima de 35 graus, mínima de 19. Em Jacareí, a máxima deve ficar em 33 e a mínima em 19 graus. Caraguatatuba, máxima de 32, mínima de 20. Em Campos do Jordão, a máxima para amanhã deve ser 26 graus e a mínima 15, tá bom? Agora vamos para mais um intervalo e daqui a pouco tem o quadro Uma Boa Ideia. Hoje nós vamos contar a história de um padeiro aqui de São José dos Campos. Nós já voltamos. Estamos de volta para falar de empreendedorismo. A boa ideia desta semana está com um cheirinho gostoso de pão e com amor de família. A gente vai conhecer a história do Júnior, o empreendedor de São José dos Campos que tem uma padaria artesanal em casa e com o apoio dos filhos e da esposa está vendo o negócio crescer. Pão artesanal de fermentação natural, bolo fofinho, tudo feito com muita dedicação e carinho pelas mãos do Júnior. Acho que eu estava em busca de um hobby, na verdade. Sabe assim, eu trabalhava muito na empresa dos meus pais
e de repente, gostava da área da gastronomia também. E passei por um processo de emagrecimento, de quase 12 quilos na época. Então estava me alimentando melhor. E a internet é assim, você começa a buscar uma coisa, ela começa a te dar todas as ideias daquilo, né? E caiu um vídeo de um pão que seria mais saudável do que outros pães. Falei, nossa, que coisa, que pão legal, pão interessante, vou tentar fazer. Parecia muito fácil. Mas daí não era fácil. Só que eu sou muito teimoso, né? Se eu ponho uma coisa na cabeça, eu vou. Daí durante um ano eu fiquei nesses testes de fim de semana. Minha família comeu pão ruim por muito tempo, né? Eu só descobri isso hoje, né? Que os pães não eram bons, mas eu achava lindo, assim, eu achava maravilhoso, mas não era a verdade. Mas daí foi nisso, um ano, todo fim de semana fazendo pão. E era hobby, era gostoso, mexia com pão, mexia com farinha, mexia com fermento. Então ele veio sem a pretensão de um negócio, porque eu tinha outro trabalho, era para desestressar mesmo. Mas depois, acabou que hoje ele me estressa um pouquinho, mas tá tudo bem. Foi depois da pandemia que ele começou a se encantar pelo mundo da panificação e decidiu empreender na área. Mas como não teve sucesso, procurou um trabalho de carteira assinada para manter as contas da casa em dia. Daí eu fui pro CLT correndo, assim, desesperado, e fiquei um ano como CLT. Mas daí eu tive certeza, por conta de N experiências ruins que eu tive lá no CLT, que eu precisava voltar a empreender com pães. Foi aí que realmente começou a dar certo. Na primeira vez, eu não acreditava totalmente que eu estava pronto para o negócio e realmente tinha acabado de vir de uma falência. Então, na minha cabeça, assim, alguém que faliu um negócio vai abrir outro? Como assim? Daí, depois do CLT, que ali eu vi que eu era um bom funcionário, eu tive essas experiências boas, também não foram só experiências ruins, eu falei, nossa, se eu sou tão bom assim para as pessoas, para as empresas, por que eu não posso ser bom também para o meu negócio? Daí foi quando eu voltei com outra mentalidade. Eu voltei assim, não, agora vai dar certo. Agora eu vou fazer esse negócio acontecer. E é aqui que toda a mágica acontece. O nome Padeiro da Casa não é à toa. O Júnior construiu na própria casa, na área gourmet, um espaço para a produção dos pães artesanais. Essa é uma forma de aliar o trabalho com a convivência com a família. Eu me sinto abençoado, né? No começo foi muito difícil para todo mundo, porque eu tô trabalhando aqui, era difícil essa percepção, cara, meu pai está trabalhando, meu marido está trabalhando, eu percebia que eu estava causando um enorme problema na minha casa. Mas depois a gente acostumou e hoje, poxa, é bom, né? A maioria dos pais, das famílias, eu e minha esposa, nós dois somos autônomos, né? Então a maioria das famílias, elas, entre aspas, né, elas estão trabalhando o dia todo, os filhos estão numa escola, estão numa creche, volta e pega, dorme e acabou. E a gente tá conseguindo acompanhar eles, apesar de ser muito bem cansativo e estressante. Igual, não romantizo, mas é uma benção, é uma coisa muito legal. E a padaria artesanal do Júnior tem muitos planos para o futuro. Eu gostaria de ter alguns equipamentos a mais, que estou precisando muito, e eu gostaria também de uma pequena reforma para ter um lugar climatizado. A gente está falando de um verão agora, a gente está passando com calores absurdos, então para trabalhar isso não é bom. Eu queria mexer com massa folhada e eu já não tenho condições de fazer isso por conta desse calor absurdo. Então, assim, o meu plano, assim, a curto prazo, apesar disso ainda ser um pouco longe para mim, que eu sou pequeno, mas eu gostaria, talvez para 2025 ou até meio de 2026, já ter isso. Você considera que teve uma boa ideia? Cara, eu acho que eu tive uma boa ideia, viu? Eu acho que assumindo hoje eu tive uma boa ideia e acho que a minha família é a prova disso, a minha situação financeira hoje. E do que a gente vive hoje é prova de que eu tive uma boa ideia. Que legal essa história, né? Fiquei com vontade de experimentar esse pãozinho. Gente, fim do nosso jornal. Muito obrigada pela sua companhia. Continue na nossa programação. Agora você fica com as informações do SBT Brasil. Um beijo, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.